E aí, pessoal, este livro aqui, do Habermas, Teoria do Agir Comunicativo, como muitos de vocês devem saber, ele influenciou consideravelmente o Hans Hermann Hoppe. O Habermas, apesar de ser social-democrata, esquerdista, da escola de Frankfurt, influenciou o maior ANCAP vivo, né, considerado por muitos, Hans Hermann Hoppe, e também um dos anarcocapitalistas mais intransigentes, né? Daí a remoção física e tudo mais, do Hans Hermann Hoppe. Ah, Deus, você vai fazer um vídeo sobre o Habermas aqui, ou este livro do Habermas? Não, tá? Eu confesso, sendo bem franco mesmo, eu comprei o livro há mais de um ano, tá? Eu até cheguei a ler e tudo mais, mas eu ainda não estou preparado para fazer um vídeo bacana sobre ele, tá? É bem provável que futuramente eu faça um vídeo sobre. E eu acho realmente muito bacana quando uma pessoa é de uma ideologia bem diferente e te cita positivamente, ou tenta usar um argumento também, né? Ver que tem lógica, tem sentido, porque indica justamente que a pessoa está mais calcada na busca pela verdade. O Senna-Rossi, ele, na última live dele, ele me citou sobre a interpretação da fala do Lula. Ele me citou, assim, diante de um público esquerdista, tá? Que estavam lá tendo as tretas deles, né? Ciro Gomes versus Lula, uma treta entre esquerdistas, né? E o Senna-Rossi me citou um ANCAP. E eu achei bem bacana isso. Poxa, 6 anos, já são 6 anos de tretas, de polêmicas com o Senna-Rossi. Gente, 6 anos, tá? 6 anos. Eu não vou fazer aqui, não vou fazer exatamente uma retrospectiva, se bem que a gente está aqui em final de ano e tem esse clima de retrospectiva. E se bem que também estou falando de outros anos também, mas eu vou pegar isso aqui um apanhado rapidinho antes de falar sobre a última live do Felipe. Naquela época, 2015, nossa, eu tava com uns 600 inscritos e o Senna-Rossi tava com 100. A gente não cresceu quase nada, né? Eu tô aqui com 3.500 alguma coisa, o Senna-Rossi tá com 2.400. A gente não cresceu quase nada. Mas na época, até o Senna-Rossi achou que foi uma atitude bacana minha na época, que eu fiz um vídeo de resposta a ele, eu tava com o canal maior do que o dele e eu respondi, sabe? E eu achei interessante isso. O Senna-Rossi fez um elogio a mim naquela época. É uma coisa que faz muito tempo, mas eu me lembro. Eu achei assim interessante isso. Eu também acho isso. Quando alguém responde um canal menor, eu acho bastante bacana, porque a pessoa está envolvida na argumentação mesmo, sabe? Então, responder um canal pequeno, não vai haver um ganho exatamente, né, de views e tudo mais, mas é bacana pela busca, pela verdade e tudo mais. Eu acho bacana isso. E eu lembro que o Senna-Rossi acho que foi o primeiro elogio que o Senna-Rossi me fez, sei lá. Se bem que ele também fez um elogio ao meu vídeo. Fiz uma época um vídeo lá, umas críticas ao Nando Moura e tudo mais. E o Senna-Rossi tinha me elogiado. Eu acho que foi nessa época, mas foi o primeiro vídeo que o Senna-Rossi viu aqui no canal. Naquela época eu falava, às vezes, de algumas curiosidades etimológicas da origem das palavras, né? Para quem não sabe, eu sou formado em letras. Eu tenho, assim, uma certa obsessão por etimologia, por origem das palavras. Você já deve ter percebido já que eu gosto de falar que a palavra tal vem de outra palavra, que se transformou ao longo do tempo, né? Palavras convergentes, palavras divergentes, uma perspectiva diacrônica e tudo mais. Às vezes eu fazia alguns vídeos bem, assim, bem etimológicos, mas eu lembro, hoje pensando bem, eu até compreendo que o Senna-Rossi não tenha entendido naquela época a intenção do meu vídeo. Foi lá por volta, acho que comecinho de 2016, por aí. Eu fiz um vídeo falando sobre a etimologia da palavra maçã e na Bíblia, né? Se havia na Vulgata Latina algum indício de haver uma confusão entre maçã e mal. Porque em latim a expressão a árvore da maçã pode ser tanto lignum mali, a árvore da maçã, e quanto também, essa expressão também pode significar árvore do mal, sabe? Existe essa ambiguidade no latim. Lignum mali, sem contexto, pode ser tanto a árvore da maçã quanto a árvore do mal. Evidentemente, no contexto lá da Vulgata Latina, dá para perceber que é mal realmente, porque tem lá bene e male, né? Então, existe esse contraste, então você consegue perceber que há uma dicotomia bem e mal. Então, não é maçã o significado. Mas eu falei que isso pode sim ser uma hipótese para essa confusão que há. Muita gente chama de árvore da maçã. Eu acho que pode sim ser uma explicação. Mas enfim, basicamente naquela época eu fiz um vídeo com uma curiosidade apenas.
E o Senavoz achou que eu tava tentando refutar a Bíblia, sabe? Porque eu até entendo, porque naquela época eu também fazia vídeos, né, criticando mais religião e tudo mais. Mas naquela época eu tava falando só de uma curiosidade mesmo linguística só, sabe? Eu não tava nem fazendo um juízo de valor, sabe, sobre isso. Não, só uma curiosidade linguística. E o Senavoz acho que não entendeu, porque o Senavoz acho que ficou mais ressabiado. E o Senavoz é cristão, pra quem não conhece, tá? E é um esquerdista cristão, né? É até interessante também isso, né? Quebra um pouco de estereótipo. Eu sou um ateu de direita e o Senavoz é um esquerdista cristão. Recentemente eu fiz também um vídeo ao Senavoz sobre machismo, da etimologia de marido, que marido, ao pé da letra, né, etimologicamente falando, machinho é um diminutivo de macho, né, e tudo mais, que havia uma variante entre mar e macho, né? E o Senavoz até curtiu o vídeo e tudo mais. Mas enfim, o Senavoz há um bom tempo ele já percebeu certa obsessão por etimologia, por palavras e tudo mais. Bom, e sobre a polêmica mais específica do Senavoz com os esquerdistas recentemente, o Senavoz ele pegou uma fala do Lula, um tweet, na verdade. Como que a gente pode interpretar o Twitter do Lula, né? O tweet do Lula? E o Lula, em tal tweet, ele tinha falado assim: aqui ninguém tem que ser revolucionário. Temos que ser cristãos, democratas. E a interpretação inicial do Senavoz, a princípio, foi a seguinte: que ninguém deve ser revolucionário. Ou seja, é um dever. Só que algumas pessoas estavam interpretando algo mais facultativo. Ou seja, que não é necessário ser revolucionário, mas não é exatamente um dever, é apenas uma coisa assim, poxa, é opcional. E eu reconheço uma frase ambígua, que dá para ver ambas as interpretações. Se você for pensar a polissemia do verbo ter, da expressão tem que ser, nossa, é possível imaginar contextos em que pode significar sim um dever, mas também pode significar algo mais facultativo. Por exemplo, eu já dei um exemplo lá para o escrito por Senavoz sobre humilhar, né? Ninguém tem que ser humilhado. Por que eu gosto dessa expressão? Porque a gente consegue manter ainda uma considerável estrutura frasal de ninguém tem que ser, e com uma pequena mudança, né, de termo, a gente consegue perceber que, opa, calma aí, é possível sim falar de uma obrigação. Ninguém tem que ser humilhado. É um dever. Um sentido de um dever. As pessoas têm que seguir. Ninguém tem que ser humilhado. Por quê? Porque quando a gente coloca humilhado, a expressão fica mais nítida. Por quê? Porque quando a gente vai falar do outro sentido, tem que ser, e a gente coloca essa noção de humilhar e tudo mais, a gente fala ninguém tem que se humilhar. Quando a gente está falando de algo facultativo, que não é necessário, a gente está falando ninguém tem que se humilhar. Então, como há essa mudança, fica muito mais nítido perceber quando a expressão tem que ser, ela tem o sentido de dever ou tem o sentido de precisar. Ninguém tem que ser humilhado, é um dever. Enquanto no caso de ninguém tem que se humilhar, nesse caso é algo mais assim, não há uma necessidade de se humilhar. Não há essa necessidade. É o sentido de, não há essa necessidade. Ninguém precisa fazer isso, sabe? No sentido de precisar. A minha dica também, para muitas pessoas que têm essa dúvida sobre a interpretação, tentem fazer pequenas modificações nas frases, porque talvez em outros contextos o significado pode ficar mais nítido. Então a gente consegue perceber que tem que ser, a expressão ninguém tem que ser, ela pode tanto significar, dependendo do contexto, apenas algo facultativo, que a pessoa pode ou não ser, como também ninguém tem que ser, pode significar um dever, sabe? Uma obrigação. É isso e nem se discute o resto. É isso e acabou. Só que aí que tá. O Felipe também citou algo também interessante, que ele estava falando do contraste entre ser cristão e ser revolucionário, segundo Felipe. E realmente isso é um ponto também interessante. Quando há um contraste, ou seja, uma coisa vai contra a outra, esse tem que ser, ele passa a significar um dever mesmo. Porque se você tem que ser outra coisa que é conflitante com o que vem na oração anterior, é realmente algo categórico de fato. É algo que é necessário, que não pode mesmo, tem que ser seguido mesmo, que não tem como. Não é questão de ser opcional, é que tem que realmente ser seguido. É um dever. Se alguém fala assim, por exemplo, ninguém tem que ser viado, tem que ser homem. Nesse caso, fica bem nítido que há um contraste. Então, se a pessoa está falando que tem que ser homem, é porque
para seguir isso, obrigatoriamente não ser a coisa anterior. Então, a oração anterior, ela tem uma espécie de contraste. Tanto é que é até possível fazer uma ligação com uma conjunção. Por exemplo, uma conjunção adversativa. Fala assim, ó, ninguém tem que ser viado, mas sim homem. Então tem como colocar um mais, um porém, todavia. Tem como até colocar uma conjunção que até explicita, que deixa até mais explícita ainda a diversidade, né? A oposição. Há menos ambiguidade. E a gente tende a falar, sim, que o ninguém tem que ser realmente está indicando um dever, uma obrigação, tem que ser assim mesmo. Né? E não é questão de ser facultativo, não. Então, no caso do Lula, se a gente for interpretar também como o Senerose fala que cristão não é compatível com o revolucionário, a interpretação do Senerose, então, está certa. Que não dá, que não tem que ser revolucionário mesmo. Ou seja, não é questão de ser facultativo, é que não tem que ser mesmo. Porque isso é incompatível com o dever que vem a seguir, de ser cristão, ser democrata e tudo mais. Mas, de todo modo, como já havia dito, o verbo ter, ele é polissêmico. Existem dicionários que colocam mais de 30 acepções para o verbo ter, outros até mais de 40, sabe? Então, há muitas acepções, mas eu acho que, independentemente disso, por mais que alguns possam encontrar uma margem para tentar atenuar a fala do Lula, não tem como falar que o Senerose está errado na interpretação dele. Eu acho que é bem plausível também a posição do Senerose. Porque se o Bolsonaro falasse isso, nossa, eu acho que ia ser mais, né, criticado aí por esse pessoal que está passando pano pro Lula, né? Mas, como foi o Lula que falou, muitos lulistas estão passando pano, né, para essa fala mais teocrática, né? É interessante isso. Mas, de todo modo, é isso, tá, pessoal? Espero que tenha sido um vídeo interessante para vocês. Esse é o meu vídeo, então... Até a próxima.